Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 49 até o final do capítulo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós pedimos o teu socorro para essa noite de hoje. Que o Senhor venha em nosso auxílio. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes nem de falar e nem de ouvir a tua palavra. Nós somos instrumentos e vasos tão inadequados. Mas o Senhor é tudo e em todos. Então te pedimos, Senhor, que para o teu próprio ganho, o Senhor alcance em nós o que o Senhor deseja através da nossa meditação de hoje. Sê conosco mais essa vez, assim te pedimos, entregando esse tempo precioso nas tuas mãos. No nome de Jesus oramos. Irmãos, mais um trecho que nós estamos compartilhando, especialmente esses 2 primeiros versículos, 49 e 50, um trecho exclusivo do Evangelho de Lucas. Os versículos aí de 51 a 53 têm um paralelo, não exato, mas há um paralelo deles no Evangelho de Mateus, capítulo 10, mas especialmente esses 2 versículos, 49 e 50, também são exclusivos do Evangelho de Lucas. Mais do que exclusivos da narrativa desse autor, eles são um vislumbre muito especial e raro. Essa é uma daquelas poucas ocasiões, daquelas raras ocasiões, onde nós vemos o Senhor nos permitir um vislumbre do mais íntimo do seu coração. Por quê? Aqui ele não está falando com ninguém. Esse pequeno trecho aí de 49 a 53 é um solilóquio. O Senhor não está se dirigindo às multidões como ele estava, por exemplo, alguns versículos para trás aí, se você olhar para o seu versículo 22, por exemplo, o Senhor está falando com seus discípulos, né? Nós já consideramos todo esse trecho aí para trás, mas se você olhar o 22, aí você vai ver, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Então ele fala da solicitude pela vida, depois a parábola do servo vigilante, que o apóstolo Pedro inclusive pergunta para ele, né, Senhor, o Senhor está falando para nós ou para os outros? E o Senhor dá a entender pela resposta que ele está falando com todos aqueles que são seus mordomos fiéis e prudentes. Mas aqui nesse trecho ele não está falando nem com seus discípulos e nem com as multidões. Ele vai falar com as multidões a partir do versículo 54, olha aí.
disse também às multidões. Então, no versículo 22, ele estava falando com os seus discípulos, e no versículo 54, ele vai falar com as multidões. Mas agora, nesses versículos 49 a 53, ele está como que falando sozinho. Ele está nos permitindo um vislumbre daqueles sentimentos mais profundos que ocupavam o seu coração nessa hora. E nós tantas vezes já dissemos e já repetimos que hora é essa, né? A hora do seu caminho para Jerusalém. Ou, nas palavras que ele vai usar aí, na metáfora que ele vai usar nesses versículos que lemos, a hora do seu batismo. Não aquele batismo lá de João Batista, esse já tinha passado há muito tempo, já tinha sido batizado, mas ele menciona aí um outro batismo, que ele ainda aguarda. E essa hora desse batismo está chegando. Então, nessa hora em que ele vê esse batismo se aproximar, ele vai nos permitir olhar mais de perto para o que ocupava o seu coração. Então, consideremos com muito cuidado, com muita atenção, esse pequeno trecho onde ele descortina o seu coração para nós. O versículo 49 começa com uma expressão que talvez a nossa familiaridade com esse assunto nos faça passar por cima. Versículo 49 começa assim: eu vim. Eu vim. E talvez nós estejamos tão acostumados com o fato de que ele veio, que nós nos esquecemos do quanto significa o fato de que ele veio. Deus, o eterno Deus, se fez homem e habitou entre nós. Eu vim. E isso tantas vezes nós esquecemos. Mas ele veio e não veio a passeio. Ele não veio aqui por diversão. Muito pelo contrário, ele tinha uma missão muito grave a ser cumprida. Então ele veio, eu vim, e ele veio com uma finalidade. Ele veio para, e para o quê? Ele veio para lançar fogo sobre a terra. E essa é uma descrição que talvez nos surpreenda sobre a missão do nosso Senhor. É também uma das poucas vezes que nós ouvimos o Senhor falar de maneira tão grave sobre o que ele pretendia fazer. Esse que é o príncipe da paz, esse que é o rei que reina com justiça, está dizendo que vem lançar fogo e vem causar divisão. Talvez isso numa leitura um pouco mais desatenta, um pouco mais superficial, seja até escandaloso para nós. Como assim? Esse príncipe da paz veio lançar fogo e veio causar divisão. Então vamos considerar com atenção, porque quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu vim. O Deus que se fez homem veio à terra, veio para lançar fogo e veio para causar divisão. Então consideremos com atenção que fogo e que divisão são esses. Veio para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Então ele vem para cumprir esse propósito, mas antes que ele possa atear esse fogo, lançar esse fogo sobre a terra, há algo que precisa ser feito primeiro. E esse algo, nós precisamos parar um pouquinho aí no versículo 49, voltaremos a ele, mas nós precisamos olhar para o próximo versículo, que é o versículo 50. Então, antes que ele possa cumprir esse propósito para o qual ele veio, o propósito de lançar fogo, de atear fogo à terra, antes que ele possa lançar esse fogo, ele tem algo para fazer primeiro. Bem eu quisera que esse fogo já estivesse a arder, mas tem uma coisa que precisa acontecer primeiro. Tenho, porém, diz o versículo 50, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Já dissemos agora há pouco para os irmãos que batismo é esse. Ele não pode estar se referindo ao batismo de João. Ele já tinha sido batizado com esse batismo. Ele clarissimamente está se referindo ao batismo da sua morte. E por isso ele diz que se angustia até que esse batismo se realize. Aliás, esta é a primeira vez que nós vamos ver o nosso Senhor se referindo dessa maneira à sua morte. E dizendo o quanto ele se angustiava. Porque desde o início dessa sessão, que nós então demos o nome de O Caminho para Jerusalém, ele tem uma face de pedra diante desse objetivo, diante desse alvo, diante desse sofrimento. Ele suporta tudo o que significa esse caminho até Jerusalém com plena intrepidez. E aqui não é diferente, a sua intrepidez permanece, mas é a primeira vez que ele deixa transparecer que, junto
ao lado, paralelamente dessa intrepidez, essa intrépida resolução de ir a Jerusalém, junto a essa intrépida resolução há uma angústia. Há uma angústia. E é a primeira vez que essa angústia é mencionada. Ele, até então, nunca tinha falado dela. Agora é a primeira vez que ele vai dizer que está profundamente angustiado até que esse batismo se realize. E aí você precisa se lembrar de como é que Mateus e Marcos se referem às palavras do nosso Senhor no Getsêmani, não é? A minha alma está profundamente triste ou angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então aqui é esse primeiro vislumbre que nós temos que, se por um lado havia, e certamente havia uma intrépida resolução, por outro lado havia uma profunda angústia no seu coração diante desse dia que se aproximava, o dia desse batismo. E o fogo que viria a arder na terra só emergiria dessas profundas e escuras águas nas quais ele foi submerso. As águas de não ver, por alguns instantes, aquela face que ele viu por toda a eternidade. O momento em que o pai teria, necessariamente, que voltar a sua face do filho. Então ele se angustiava até que esse batismo se realizava. E nos próximos versículos aí, 51 a 53, ele vai ainda um pouco mais além sobre as consequências de sua missão. A sua missão de trazer fogo à terra, por um lado, ela vai gerar uma grata aceitação. E por outro lado, uma raivosa rejeição. É por isso que nesses versículos, então, 51, 52 e 53, ele vai falar de divisão. Porque esse fogo, essa obra que ele vem realizar na terra, vai produzir necessariamente um resultado misto, um resultado duplo, um resultado dividido. Vai produzir divisão. Por um lado, plena, grata aceitação. Por outro lado, raivosa rejeição. Então, o resultado inevitável desse fogo, que ele menciona no versículo 49, é divisão. Então, eu gostaria de, após essa pequena visão panorâmica, né, desses versículos aí 49 a 53, eu gostaria de destacar 3 pontos e vamos procurar abordar então essa sessão à luz desses 3 pontos. Como é que o Senhor, nesse solilóquio, ele define, resume a sua missão? Ele veio lançar fogo, esse fogo virá do seu batismo, e o efeito desse fogo será produzir divisão. E aí nós podemos usar uma palavra que está lá em Mateus 10, que eu citei, que é um texto paralelo. Se você quiser anotar a referência, Mateus 10, 34. O Senhor diz aí exatamente o que ele diz no 51. Supondes que vim para dar paz à terra, mas Mateus acrescenta uma expressãozinha. Ele diz assim, eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Então estão aí as 3 palavras que podem resumir esse trecho para nós dos versículos 49 a 53. Fogo, batismo, espada. E à luz dessas 3 palavras vamos procurar considerar o que o Senhor quis dizer nesse trecho tão precioso. O fogo, o batismo e a espada. Primeiro, qual era o seu objetivo? Qual era a sua missão? Para que ele veio? Ele diz aí, no versículo 49, ele veio trazer fogo, veio lançar fogo à terra. Então, fogo é o seu objetivo, é a sua missão. Batismo são os seus métodos, é o seu meio. Para que esse fogo desça, ele precisa ser batizado. Se eu não for, ele diz lá em João, né? O Consolador não virá. Se eu não for, o Consolador não virá. Então, a sua missão é trazer fogo. O seu método, os meios pelos quais ele trará esse fogo, é o seu batismo, a sua cruz, a sua morte. E o resultado é espada, é divisão. É aquela de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir, para discriminar, para dividir os pensamentos e os propósitos do coração. O fogo, o batismo e a espada. Então comecemos por onde o Senhor começa, pelo fogo. O Senhor vai dizer aí no versículo 49, então, que ele veio lançar fogo. Primeira coisa,
ele diz que vai lançar fogo sobre a terra. Lançar, né? A palavra aí é bem sugestiva mesmo, é de atirar um objeto. Não é a mesma palavra, por exemplo, que ele usa quando ele diz que ele vai derramar o seu espírito. Mas aqui é lançar mesmo. Lançar fogo. Então é algo que vem dos céus e cai sobre a terra. Lançar fogo sobre a terra. Então vamos tomar bastante cuidado ao interpretar essa metáfora do Senhor aqui, porque, em primeiro lugar, ela é muitíssimo preciosa. O que o Senhor quis dizer com esse fogo. Por outro lado, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser bastante confusos. A primeira confusão que nós não devemos fazer é confundir esse fogo com a própria pessoa do Espírito Santo. Certamente a obra do Espírito Santo e a influência do Espírito Santo estão envolvidas naquilo que o Senhor quis dizer com fogo. Mas não associe o fogo diretamente ao Espírito Santo, certo? Porque, por exemplo, nas palavras do precursor de Jesus, de João Batista, neste mesmo evangelho, lá no capítulo 3, se você quiser anotar a referência aí, Lucas 3,16, você vai se lembrar que João Batista diz assim que vem outro após ele, do qual ele não é digno de desatar as correias das sandálias, e que ele mesmo, ele próprio, João, batizava com água, mas viria esse então que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Né? O Espírito e o fogo, são duas coisas. Então, não confunda o fogo com a pessoa do Espírito Santo. Viria esse que batizaria com o Espírito e com fogo. Você vai se lembrar no próximo livro do próprio autor, aí Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, como é que foi a descida do Espírito Santo no Pentecostes, né? Lá em Atos 2. Diz que desceram línguas, Atos 2, versículos 3 e 4. Desceram línguas como de fogo sobre aqueles que estavam reunidos. E, isso é o versículo 3. O versículo seguinte é que vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Está vendo que as coisas são separadas? Atos 2, 3 e 4. Desceram as línguas como de fogo, versículo 3. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito. Então, é claríssimo que o fogo e o Espírito estão plenamente associados. Mas não entenda que o fogo é o Espírito. Certo? Vamos entender, então, para sermos mais precisos, que esse fogo, esse atear de um fogo, é o resultado da obra, da influência, da operação do Espírito Santo. Na verdade, da operação de Deus, do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, que aqui está falando nesses versículos, e o Deus Espírito Santo, o Deus triuno, o único Deus que é três pessoas. A obra desse Deus, a obra de Deus, quando Deus se aproxima do homem, por isso ele começa o versículo 49 dizendo o quê? Eu vim. Quando ele vem, é o sol da justiça se aproximando da terra, de uma terra seca, de uma plantinha seca. O resultado é fogo. Quando Deus se aproxima do homem, o resultado é fogo. Eu vim lançar fogo. Então a obra de aproximação de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, ao homem é atear fogo. Quando Deus se aproxima de nós, o resultado é fogo. O resultado do Evangelho. O Evangelho é mais que uma mensagem, não é? A pregação do Evangelho é uma mensagem, mas o Evangelho, a boa notícia é: o Deus do céu se fez homem e habitou entre nós. Isso é fogo. A mensagem do Evangelho é fogo. Deus se aproximou de nós. Isso é um arder de um fogo. Então, gostaria de novo de dividir esse assunto em três. Nós falamos do fogo, do batismo e da espada. Agora, dentro desse assunto do fogo, vamos olhar para esse fogo em três aspectos. Já que ele não é, então, uma representação direta da pessoa de Deus, o Espírito Santo, então, o que é esse fogo? Esse fogo, como dissemos, é o resultado da obra de Deus. O resultado da ação, da influência, da interferência de Deus, o Filho, Jesus, e do seu Espírito nessa terra. E de que forma nós podemos entender esse poder, essa influência? Qual é o resultado, então? Qual é o resultado desse Deus que se aproxima e que toca os homens? O resultado desse fogo. Em primeiro lugar, esse fogo é um dom de vida. O fogo
é um dom de vida. E talvez isso seja um pouco antinatural para nós, né? Nós estamos acostumados a pensar no fogo como um poder destruidor. E de fato, a própria palavra do Senhor usa a metáfora do fogo nesse sentido, de um poder destruidor. Mas se você olhar todas as ocorrências do fogo, metaforicamente, né, não de um fogo real, natural, mas todas as ocorrências metafóricas de fogo na palavra, você vai ver que a maior parte da vida, a maior parte das vezes em que ele aparece, ele não está associado à destruição, mas à vida. A maior parte das menções de fogo está relacionada à vida e não à destruição. Então, em primeiro lugar, quando o Senhor diz que veio lançar fogo, antes de nós entendermos destruição, embora isso esteja necessariamente envolvido, antes de nós entendermos destruição, nós devemos entender vivificação. Fogo é um dom da vida. Esse é o uso mais frequente na palavra. E num sentido muito real, né? Muito prático e muito palpável, nós sabemos disso por experiência própria, por experiência sensorial. A vida é quente e a morte é fria. Nós sabemos pela biologia que respiração é uma forma de combustão, né? Aqueles que gostam aí dos assuntos biológicos aí do ensino médio, respiração, todo ser que respira, ele literalmente queima carboidratos usando oxigênio. Respiração é combustão, é queima. Naturalmente falando, né, na física, toda a energia, toda a vida natural, a vida biológica que existe nesse planeta Terra depende de uma fonte de fogo, chamada Sol. Se não fosse a energia do Sol, a luz do Sol chegando à Terra, não tinha planta, não tinha bicho comendo a planta e nem a gente comendo os bichos, né? Então, toda a existência de vida nessa Terra depende do calor, do fogo do Sol. Respirar é fazer combustão. E a vida é quente, a morte é fria. Então, fogo, o calor do fogo, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, é uma metáfora da vida, o dom da vida. Quando Deus se aproxima do homem, quando ele vem à terra, ele necessariamente lança fogo. Ele ateia fogo. Ou nós podemos dizer que ele acende a vida. Essa é a primeira coisa que ele faz. Quando ele lança fogo à terra, ele, no meio da nossa morte, no meio da nossa miséria, da nossa morte, ele incendeia, ele inflama uma chama de vida. Essa é a primeira coisa que ele faz. No meio da nossa morte, ele lança o poder vivificante do Espírito da vida. E você tem muitos textos, eu gostaria de citar aqui apenas alguns para os irmãos, onde essa associação entre o Espírito, o fogo do Espírito, é diretamente associado à vida. Você tem, por exemplo, João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Romanos 8 tem pelo menos 3 menções. Romanos 8 no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Depois no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então a primeira missão desse Espírito, que é como fogo, dessa obra do Espírito que é fogo ardente, é incendiar ou acender, atear uma chama de vida. Essa é a primeira missão do fogo. A próxima, a segunda missão desse fogo, o que produz esse fogo que o Senhor ateia dos céus à terra? Esse fogo é uma energia, um poder, uma influência que nos anima. E essa palavra foi a que eu mais consegui aproximar daquilo que eu gostaria de dizer.
produzir ânimo. Na verdade, essa palavra foi tirada, o Senhor me lembrou dela através de um louvor que há algum tempo nós não cantamos, mas os irmãos com certeza vão se lembrar. É um hino antigo do inário cantor cristão, Antífona. Ele diz assim, falando do Deus triuno, né? Desse Deus triuno que se aproxima do homem. Então ele começa assim, a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai. Então a primeira estrofe está falando do Pai, né? Eterno Pai, supremo benfeitor. A próxima estrofe, a ti Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade à luz. Então, primeira estrofe, Deus o Pai. Segunda estrofe, Deus o Filho. A ti Deus Filho, Salvador Jesus. Terceira estrofe, a ti, ó Deus, real Consolador. Agora ele está falando do Espírito Santo. A última estrofe fala assim, a ti Deus Trino. Aí ele fala das três pessoas na mesma estrofe. Terceira estrofe diz assim, a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos acende o amor. Consegue entender a missão do fogo? O real Consolador, o divino fogo santificador. O que esse fogo santificador faz? Nos anima, nos acende amor. Aquele pavio que fumegava, aquela torcida que estava quase apagando, o divino fogo anima. O divino fogo acende aquela torcida que fumega e que estava para se apagar. Então, você percebe que isso é uma figura muito presente na nossa linguagem, essa função do fogo. Nós falamos, por exemplo, de um zelo ardente. Da onde será que vem essa expressão, né? Um zelo ardente, ou seja, aquele sujeito está pegando fogo de tanto zelo. Ou um fervor de convicção. A pessoa tão convicta que ela ferve de convicção. Você percebe como essas figuras estão presentes na nossa mente, que o fogo está associado a esse ânimo, a essa chama de vitalidade, de fervor, de ardência. É isso que o Senhor quer provocar quando Ele lança fogo à terra. No meio da nossa frieza, no meio da nossa indiferença, aliás, nós podemos dizer que nós temos uma fria indiferença, não é isso? No meio da frieza da nossa indiferença, o fogo que o Senhor lança dos céus à terra faz o quê? Nos acende o amor. Nos anima, nos acende o amor. Derrete o gelo da nossa fria indiferença. Nesse torpor, nessa lentidão que nós temos, Ele infunde um espírito capaz de nos animar. Nos animar para quê? Para nós sairmos por aí pulando e gritando? Não. Ele nos anima porque nós não temos a menor disposição para obedecer. Nós somos indispostos para servir. Nós somos desanimados. Nós somos lentos, desestimulados. Mas quando esse fogo se aproxima de nós, quando esse fogo nos toca, ele acende o nosso zelo, para que nós adoremos o Senhor. Não cantando com frieza, mas cantando com fervor. Para que nós sirvamos, não como que constrangidos, mas com zelo ardente de disposição. Para que nós obedeçamos, sirvamos, adoremos. Né? É para isso que Ele ateia fogo em nós, Ele acende os nossos ânimos. E em terceiro lugar, então em primeiro lugar, esse fogo é um dom de vida, ele lança vida na nossa morte. Em segundo lugar, ele é uma energia que nos anima, que nos acende o amor. E em terceiro lugar, também uma metáfora muito clara, usada em diversas passagens da Escritura, esse fogo é um poder purificador. O fogo purifica. E aí, talvez imediatamente tenha vindo à memória dos irmãos aquele texto de Malaquias, né? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Malaquias 3:2. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. Tantas vezes já nos foi lembrado como é que o ourives purifica a prata, não é assim? Ele coloca o minério da prata ali no seu cadinho e aproxima dele o fogo. E eu não sei se os irmãos já viram essa cena.
Conforme o fogo se aproxima daquele minério, ele começa a derreter, é o primeiro efeito. Ele derrete, a impureza sobe para a superfície. Que metáfora preciosa isso é do trabalho do Espírito Santo, né? Quando o Senhor diz assim que veio lançar fogo à terra, você consegue ver como ele trabalha, quais são os seus métodos, quais são os seus meios. Primeiro dos seus métodos, ele aproxima fogo de nós. Como é que Pedro diz? Não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Não tem nada de estranho acontecendo. Ele veio para isso. Ele veio para lançar fogo mesmo. Ele veio para lançar fogo à terra. Então a primeira coisa é que surge um fogo ardente no meio de nós, destinado a provar. E quando esse fogo se aproxima de nós, a primeira coisa que acontece é que aquele minério derrete. E quando o minério derrete, a impureza é mais leve, não é isso? Os metais são pesados. Então quando fica tudo líquido, o metal que é pesado vai para o fundo, a impureza que é leve vai para a superfície. As provações fazem isso conosco, não fazem? Traz a impureza à tona. A sujeira vem para cima. Aquilo que é precioso, o metal, é pesado e desce. A sujeira sobe. E que doloroso isso é para nós, né? Primeiro, por causa do calor do fogo. Segundo, porque nós somos confrontados face a face com a sujeira. A sujeira vem à tona, vem para a superfície. Mas quando ela vem para a superfície, o fogo toca nela. E aí ela queima. Ela queima e evapora. Mas o metal precioso não. A sujeira queima e vira fumaça. E o que resta naquele cadinho é precioso. O que sobra ali é precioso. E, mais do que isso, é mais precioso do que era antes, porque é mais puro. Não é isso que o ourives está fazendo? Ele está purificando a prata, ele está purificando o ouro. Então aquilo que sobra depois que derrete e a impureza queima, é, em primeiro lugar, mais puro. Exatamente por isso, porque é mais puro, é mais precioso. Você consegue ver o que o fogo está fazendo conosco? Algo que é mais puro, por definição, né? Por definição, algo que é mais puro, nós podemos dizer assim, é uma expressão meio esquisita, mas acredito que vai ser claro para todos os irmãos. Aquilo que é mais puro é mais ele mesmo, certo? O que é um ouro mais puro? É um ouro que tem mais ouro, tem menos cobre, tem menos impureza, tem menos coisa misturada. Um ouro mais puro é um ouro que é mais ouro. Uma prata que é mais pura é uma prata que é mais prata. Toda a impureza foi removida, foi queimada. Então nós precisamos nos lembrar desse trecho, e eu gostaria de abrir com os irmãos, primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Aquilo que é mais puro é mais ele mesmo. Um ouro mais puro é um ouro mais ouro. Primeiro aos Coríntios 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que? Através do fogo. Salvo como que? Através do fogo. Inevitavelmente, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, porque somos quem somos, porque somos as almas pecadoras que somos, vem carregado não só de ouro, prata e pedras preciosas, mas vem cheio de madeira, feno e palha.
por causa de quem somos, porque somos quem somos. Mas pela graça de Deus, no meio de tudo isso que nós edificamos, ouro, prata, pedras, mas também madeira, feno e palha, pela graça do Senhor, Ele permitirá, nesse dia, que o fogo se aproxime. E aí a madeira, o fogo, o feno e a palha vão se queimar. O ouro, a prata e as pedras preciosas não. Eles só se tornarão mais puros, mais cheios deles mesmos, né? Mais cheios daquilo que ele mesmo é em nós. Do que fala o ouro? Da natureza divina, prata, da obra de salvação. Pedras preciosas, já compartilhamos tanto sobre elas aqui, né? Aquilo que o Senhor está produzindo em nós através do trabalho, da temperatura, da pressão, do tempo, os fundamentos da Nova Jerusalém, as 12 pedras, ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que não é destruído pelo fogo. Pelo contrário, essas coisas todas são purificadas pelo fogo, se tornam ainda mais preciosas. Então essa é a missão, é isso que o Senhor quer fazer. É por isso que quando Ele se aproxima de nós, quando Deus vem à terra, Ele ateia fogo, Ele lança fogo. Ele quer, na nossa morte, infundir vida, Ele quer acender, inflamar os nossos ânimos, e Ele quer nos limpar, nos purificar. Tornar aquilo que Ele mesmo gerou em nós mais puro, mais limpo para Ele mesmo. Então esse é o fogo, essa é a sua missão, é isso que Ele quer produzir em nós através desse fogo. Mas o versículo 50 segue, porque esse fogo não pode vir, não pode ser lançado à terra, se primeiro o nosso Senhor não for batizado, nesse outro batismo, não o de João, mas o batismo da sua cruz, o batismo da sua morte. Então, primeiro a cruz. Esses são os meios, esses são os métodos do Senhor. Não pode haver derramamento do Espírito, não pode haver obra do Espírito sem que haja primeiro a cruz. E por quê? Porque a pomba não pode pousar no lamaçal. Você se lembra da arca de Noé? No meio da lama não tinha lugar para a pomba pousar. Uma figura muito clara, essa sim, da própria pessoa do Espírito Santo, diferente do fogo, que é uma figura da sua obra, da sua influência, do seu poder, do resultado da aproximação do Espírito do homem. A pomba não, a pomba é uma figura já bastante clara da própria pessoa do Espírito Santo. E essa pomba, enquanto tudo era lama no dilúvio, não tinha pouso para ela. Então o Senhor primeiro precisava fazer um trabalho de limpeza pesada e limpar de nós, remover de nós todo o pecado, toda a lama, nos tirar de um tremendal de lama. E isso Ele fez através desse seu batismo na cruz, o batismo da sua morte, o perdão dos nossos pecados. E quando Ele removeu, Ele pagou o preço do pecado na cruz, quando Ele foi batizado com esse batismo que tanto o angustiava, então Ele remove os pecados e Ele abre caminho. Pelo seu batismo, pelas suas águas, Ele abre caminho para que esse fogo possa vir. Já citamos esse versículo de João, se eu não for, o Consolador não virá. Convém, aliás o versículo começa assim, né? Convém-vos que eu vá. É bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E que alegria nós temos de considerar isso, né, irmãos? Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Porque Ele sabia dos resultados do seu batismo, Ele enfrentou esse batismo. Ele sabia e já manifestava conhecimento disso aqui. Muitos dias, muitas semanas antes do seu batismo. Ele sabia que sem Ele o fogo não viria. Sem esse batismo o fogo não viria. Então, graças ao Senhor, porque Ele se permitiu passar por essas águas para que viesse sobre nós o fogo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, diz João 16, versículo 7. Considerando ainda sobre essa metáfora do fogo, irmãos, é tão rico nós meditarmos sobre isso, né? Você já parou para pensar o quanto o fogo nos chama atenção? Você já parou de frente a uma fogueira,
num julho frio, ou diante de uma lareira, né, e ficou observando o fogo? Já viu quanto o fogo nos faz pensar? E é assim desde os primórdios da humanidade, né? Tanto é que não faltam lendas aí nas mais variadas culturas e civilizações de como surgiu o fogo, como o homem teve acesso ao fogo. E meditando sobre isso, justamente por estarmos considerando no Evangelho de Lucas, né? Lucas o grego, o único dos gentios que escreve o Novo Testamento. Você sabe qual é a lenda grega da origem do fogo? Talvez você se lembre disso. Havia um gigante, um titã, chamado Prometeu. E não vou me alongar muito nesse assunto, né? Hoje em dia, basta 2 cliques no Google e você vai ter acesso a toda essa história, mas encurtando a história, os titãs tinham uma relação aí um pouco complicada com a humanidade. Na sua maioria eram inimigos dos homens. Esse Prometeu não, especialmente ele não. Ele tinha uma relação de afeição com a humanidade, então ele queria que os homens tivessem acesso ao fogo. E o fogo era exclusivo dos deuses. Lá no Olimpo, Zeus não queria que os homens tivessem acesso ao fogo. Então, o Prometeu, esse gigante, o titã, vai lá no Olimpo e rouba o fogo do Olimpo e traz para os homens. Essa é a lenda grega. Então, estamos aqui considerando o Evangelho de Lucas, o grego, sobre esse fogo, né? Era assim que os gregos achavam que o fogo chegou até os homens. O gigante Prometeu invadiu o Olimpo, roubou o fogo. E ele trouxe o fogo para a terra num caniço, numa planta, num caule de planta seco, um caule seco de planta. Ele vai lá, bota fogo nesse caule e traz para o homem esse caniço, esse cano, esse caule de planta pegando fogo. Você consegue se colocar um pouco no lugar de Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, quando ele está escutando o relato dessas testemunhas? Você consegue ver o contraste que vai se formando na mente do coração desse grego? Ele está acostumado a pensar que o fogo chegou na humanidade porque um gigante foi lá e trouxe um matinho, uma cana, um junco, pegando fogo. Mas agora, porque os deuses do Olimpo, Zeus não queria que a humanidade tivesse fogo, então o gigante vai lá, o titã vai lá e rouba o fogo e traz para a humanidade. Mas agora, Lucas, o grego, está ouvindo das suas testemunhas que esse Deus se tornou um caniço, se revestiu de uma humanidade frágil, uma cana a ser esmagada. E ele, por sua própria disposição, ele trouxe o fogo. Aquele Zeus temperamental, ciumento, que não queria que os homens tivessem acesso ao fogo, agora, na mente, no imaginário, no coração de Lucas, é substituído por um outro Deus tão diferente desse Zeus. É um Deus que diz assim: eu estou me tornando uma cana frágil, quebrável, porque eu quero que o homem tenha fogo. Eu me revesti de humanidade para lançar fogo, porque eu quero que o homem tenha fogo. Então eu me tornei essa cana. E eu me permitirei ser esmagado, para que esse fogo seja espalhado, para que esse fogo chegue na humanidade. E aí nós lemos nas palavras de Mateus, Mateus está citando Isaías, o próprio Jesus no relato de Mateus está citando Isaías, lá em Mateus 12, versículos 18 a 20. Diz assim Jesus, citando o texto de Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não apagará a torcida que fumega. Muito pelo contrário, como nós acabamos de ver quando consideramos a metáfora do fogo, essa torcida que fumega, esse pavio que está quase apagando, o fogo vem justamente para acender, para animar. Então você consegue imaginar o impacto que isso teve no grego, Lucas?
Que Deus tão diferente, né? O Deus tão diferente de todos os outros deuses. Esse Deus que voluntariamente traz o fogo à terra. Então, para nós finalizarmos, consideramos o fogo, consideramos o batismo. Agora vamos considerar os 3 últimos versículos, a espada, o resultado. O fogo que anima só virá por meio do batismo na sua morte. E quando ele vier, quando esse fogo tocar a terra, quando esse fogo incendiar a terra, o resultado será espada. O resultado será divisão. Supondes que vim para dar paz à terra? Mateus acrescenta, não paz, mas espada. Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Acredite ou não, irmãos, já teve gente levantando questionamentos que nesse versículo 53 estão mencionadas 6 pessoas e no versículo 52 o Senhor disse que são 5. Tem gente que tem tempo para essas controvérsias. Então, para solucionar essa tão importante controvérsia, é só você considerar que a mãe e a sogra são a mesma pessoa. Então, portanto, o versículo 53 também tem 5 pessoas. Né? Não perca tempo com controvérsias inúteis, certo? O versículo 53 também tem 5 pessoas, assim como o versículo 52. Mas o que é a causa dessa divisão? Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, vamos olhar um pouco mais macro para esse texto. Já foi dito aqui, nas outras sessões de compartilhar, que todo esse discurso é um discurso único que começa lá no capítulo 11, não é isso? Olha aí para o seu capítulo 11, quando o Senhor ensina a orar. De uma feita, né? E já foi dito para nós, não preciso me alongar nisso, que essa feita, essa ocasião, que começa aí no versículo 1 do capítulo 11, ela vai até o 13:9. Quando depois do versículo 10 vai começar assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Aí já é outra ocasião. Se você olhar a sessão anterior, por exemplo, o início do capítulo 13, olha como é que é o versículo 1 do capítulo 13. Naquela mesma ocasião. Ou seja, até o versículo 9 desse capítulo 13 é a mesma ocasião, que começou lá no 11. Lá no 11:1. Então tudo aí é essa mesma ocasião. Então nessa ocasião, como é que essa ocasião começou? Essa ocasião começou lá no capítulo 11 com o Senhor, ensinando a orar. E como é que ele termina o assunto da oração? O Pai dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Está vendo como o assunto é um só? Desde lá do capítulo 11, o assunto é o Pai dando o Espírito e o resultado dessa vinda do Espírito. Quando o Espírito vem, qual que é o resultado? Fogo. Eu vim para atear fogo à terra. Então, desde lá do início do capítulo 11, o assunto é o Pai dará o Espírito àqueles que o pedirem. E os que não pedirem? Ou, se nós mudarmos essa expressão, e os que não receberem, porque não pediram, porque não querem, inevitavelmente haverá uma divisão. Quando o Pai envia o seu Espírito àqueles que o pedem, inevitavelmente, por consequência, haverá uma divisão entre os que recebem e os que não recebem. Haverá uma divisão. Isso é inevitável, é uma consequência imediata. Haverá divisão. Se Deus derrama dele mesmo sobre a terra, tudo que não é dele será julgado. Tudo que não é dele será julgado. E sabe o que é mais interessante? Não é a lei, porque o Senhor já tinha dado a sua lei lá para Moisés. Agora ele está dando de si mesmo, ele está dando o seu Espírito. Nada manifesta mais a maldade, a impiedade do coração do homem do que o Evangelho. Do que Deus se dando a nós, Deus derramando o seu Espírito, Deus se fazendo disponível a nós, Deus lançando o seu fogo na terra. Isso manifesta a maldade do homem muito mais do que a lei. A lei diz assim, faz, não faz. Pode, não pode. O Evangelho
Deus se dando a nós, ele diz assim, eu fiz. E a resposta do homem é, eu não quero. Eu não aceito. Isso manifesta a maldade do nosso coração mais que a lei. A lei diz o que pode e o que não pode. O que faz e o que não faz. O Evangelho diz, eu fiz. E a nossa resposta tantas vezes é, eu não aceito. Eu não quero. Não me importa reconciliar contigo. Não me importa reconciliar contigo. Aliás, a reconciliação é o assunto dos próximos versículos, né? Que nós não teremos tempo para eles hoje, mas nós consideraremos na próxima quarta-feira. Nós lemos agora no início da reunião. Se você tem um adversário, reconcilie-se com ele antes que ele chegue ao juiz, né? Senão você não vai sair de lá até pagar o último centavo. O Evangelho diz assim, eu fiz a paz, eu fiz a reconciliação. E diante disso, a resposta de tantos é, eu não quero. Eu não quero a reconciliação. Então você percebe o quanto o Evangelho é mais poderoso do que a lei para revelar a maldade? Paulo, lá em Timóteo, vai dizer assim que a lei não foi dada para os justos. A lei foi dada para os ímpios. A lei foi manifestada para os ímpios. Se você me acompanhar aqui até 1 Tessalonicenses, quer ver? Perdão, irmãos, eu vou citar outro versículo. Deixa eu abordar isso de uma outra forma, perdão. Quando a luz do fogo do Espírito Santo entra em uma pessoa, ela expõe as outras. Isso é o Evangelho com seu poder de expor a maldade do homem. Vou abordar dessa forma, vai ficar mais claro. Não porque aquele que é tocado, aquele que recebe o Espírito, ele começa a apontar o dedo para os outros. Não entenda dessa maneira. Mas quando o fogo do Espírito incendeia alguém, ele toca numa vida, ele faz aquela vida flamejar, por consequência inevitável, isso expõe os outros. Não porque essa vida que foi tocada pelo fogo do Espírito começa a apontar dedos para os outros, mas porque o seu testemunho lança luz. Você não consegue esconder, não é isso que nós lemos? Uma candeia, uma cidade edificada sobre um monte e a luz de uma candeia. A luz é acesa para ficar mesmo no velador, não debaixo do alqueire. A luz não pode ser escondida. Então, quando o Espírito ateia fogo em alguém e essa luz começa a brilhar, por consequência, o testemunho dessa vida começa a julgar os outros. Não é o crente que está julgando os outros, mas o seu proceder, a sua vida, o seu testemunho, necessariamente julga os outros. Necessariamente julga os outros. A diferença que o Espírito fez na vida desse homem e dessa mulher expõe, manifesta a vida daqueles que não receberam. Isso deveria ser uma consequência imediata de ser incendiado pelo Espírito Santo. Então o testemunho de Deus julga tudo que é contrário a ele. E nós temos dificuldade com isso, com julgamento, com exposição, porque tudo isso parece errado, parece que é uma consequência errada, não é algo que pertence a alguém espiritual. Mas não. Muito pelo contrário, isso é uma consequência natural e inevitável. Tão natural e tão inevitável que a primeira vez que aparece a ideia de separação é em Gênesis capítulo 1. Vamos olhar para esse versículo, Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 4. Todos os irmãos conhecem a história de Gênesis, né? A criação do mundo. E como é que começa? Começa pela luz, não é verdade? Disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o versículo 3. Quando Deus disse haja luz e houve luz, necessariamente uma divisão aconteceu. Porque a luz nasceu no meio das trevas. E quando a luz surgiu, o versículo 4 diz assim, e viu Deus que a luz era boa e fez divisão. Fez separação. Você vê que a Bíblia começa com divisão? Começa com separação? É inevitável. Quando o Espírito toca a vida de alguém
e esse alguém é incendiado, é posto em chamas, a luz. Ele lança luz nas nossas trevas. Quando essa luz surge no meio das nossas trevas, essa luz brilha, essa candeia é colocada no velador, inevitavelmente ela provoca divisão. Há separação entre a luz e as trevas. O fogo, a luz, a verdade causam divisão. Aliás, são termos que soam mal ao nosso ouvido, mas se nós pensarmos um pouco mais sobre eles, nós veremos que eles são absolutamente corretos e naturais, inevitáveis. Divisão é inevitável. Quando a luz aparece, ela se divide das trevas. Discriminação é outra palavra que soa mal aos nossos ouvidos, né? Mas discriminar, o que significa discriminar? Significa tratar diferentes coisas que são diferentes. Discernir, discriminar. É isso que o fogo faz, necessariamente. Por causa do seu calor, por causa da sua luz, ele produz discriminação. O que é discriminação? É preconceito? É não gostar de uns, gostar de outros? Não. Discriminação é separar. Isso aqui pertence a isso, isso pertence àquilo. Isso é discriminar. É discernir, é julgar, é separar, é dividir. Isso é consequência inevitável do fogo. A verdade necessariamente separa aquilo que não é verdade, né? Não tem meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira, né? Então não tem como. Quando você diz uma verdade, você necessariamente exclui tudo que é mentira. E é por isso que o fogo causa divisão. Sempre que o Senhor toca as nossas vidas e produz o que Ele quer produzir, isso exclui tudo aquilo que não é dele. Então, enquanto houver, e por um tempo haverá, enquanto houver nesse mundo um reino que é contrário ao reino dele, haverá divisão. Haverá casas divididas. Haverá filhos contra pais e pais contra filhos. Haverá divisão, enquanto houver um reino que não é dele. Mas um dia, irmãos, esse mesmo que do céu trouxe um fogo, ele vai trazer um cetro de ferro. E haverá um rei que julgará com justiça. E eu gostaria de terminar a nossa meditação dessa noite citando o Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Porque esse rei, esse que um dia já veio, e nessa sua primeira vinda do céu ele trouxe fogo para nós, ele virá uma segunda vez. E dessa vez ele trará não mais somente o fogo, mas ele trará um cetro de ferro, um cetro de justiça. E ele reinará com justiça para sempre. E o Salmo 85 diz assim, versículo 10. Nele encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Sem justiça não tem paz. É por isso que esse mundo sempre será um mundo dividido, porque há aqui um poder contrário a ele. Enquanto esse poder ainda estiver aqui, a sua esfera de ação ainda for permitida, e por causa desse reino ser um reino de injustiça, não haverá paz, haverá sempre divisão. Quando esse que trouxe o fogo trouxer o seu cetro de ferro e reinar com justiça para sempre, aí sim, nele encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então haverá paz e nunca mais divisão. Paz perfeita para sempre. Graças ao Senhor, que enquanto essa paz perene e perfeita não nos encontre, que o seu fogo nos mantenha acesos e animados até esse dia. Esse dia virá, muito em breve. Nós o aguardemos, não com fria indiferença, mas com ardente expectativa. Senhor, nós te agradecemos porque dos céus o Senhor nos trouxe esse fogo. Te pedimos, Senhor, que ele arda nos nossos corações com
zelo, com expectativa, com fervor. Que nós não tenhamos para com o Senhor frieza e nem indiferença, mas que a obra do Teu Espírito em nossas vidas seja capaz de redundar no brilho de um amor ardente pelo Senhor. É isso que te pedimos, entregando a palavra compartilhada nessa noite nas Tuas mãos. O Senhor a use em nós e através de nós. Te pedimos em nome de Jesus.